E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Tá assistindo as aulas aí, tá conseguindo pegar a sequência legal? Pois é, esta aula inicia uma matéria muito importante para nós, que é a matéria de conjunções. Eu vou explicar para você rapidinho uma coisa aqui. A matéria de conjunção vai acompanhar os seus estudos em língua portuguesa até você acabar todo o conteúdo. Até você acabar tudo que há para estudar em português, conjunção vai atormentar, tá? Então é uma matéria muito importante. Eu vou dividir em duas etapas para que você consiga resolver sem maiores problemas. Então vamos começar pela definição da conjunção, por uma classificação e pela investigação a respeito dos exemplos. Tudo bem? Você vai acompanhando no seu material aí, ponto a ponto, parte a parte, e vai ficar bem fácil para você entender. Então vem comigo aqui. O que é uma conjunção, professor? Vamos começar pelo básico. Conjunção é uma palavra invariável. Tranquilo? Palavra invariável. Você lembra o que isso quer dizer? O que quer dizer que uma palavra é invariável? Significa que eu não posso passá-la para o plural e que ela também não tem feminino. A conjunção é uma palavra de função conectiva. O que significa? Ela é empregada para realizar uma ligação dentro de um texto. Ligar palavra com outra palavra, oração com oração, ou frase com frase, se você quiser pensar assim, beleza? Algo importante é você escrever ao lado da palavra conjunção essa palavra aqui, ó, síndeto, e além dessa palavra, escrever nexo. Por quê? Vamos lá. A palavra conjunção significa união, conexão, que é a mesma coisa que significa síndeto, e é praticamente algo semelhante a nexo, elemento de conexão. Então, quando o seu edital trouxer conjunções, síndetos ou nexos, estamos falando de conjunção. Tranquilo? Tudo isso é palavra invariável conectiva e que pode nos trazer uma relação de sentido. Beleza? Uma relação de sentido, uma relação semântica. Uma relação semântica. Muitas questões de prova ficam aqui, ó, nessa parte, na relação semântica. Muitas questões estão aí, justamente nessa parte relacionada a criar um sentido, a trazer o sentido para o candidato. E você teria que reconhecer o sentido da palavra, beleza? Então, olha só. O que é que nós vamos tentar fazer? Vamos nos concentrar, primeiramente, para que nós tenhamos a capacidade de perceber que sentido está sendo construído, posteriormente, para perceber que tipo de conexão essa conjunção opera dentro de uma frase. O primeiro tipo de conjunção que nós vamos estudar durante a nossa classificação aqui é, talvez, o mais simples e o que aparece em prova. Você vai colocar ali, ó, número 1. É a chamada conjunção coordenativa. Conjunção coordenativa. Professor, o que é que significa dizer que ela é coordenativa? Esse nome, coordenativa, vem do latim ordenare, que significa deixar ao lado. Uma conjunção coordenativa é aquela que liga palavras que estão simplesmente uma ao lado da outra. Para explicar melhor, eu vou colocar aqui. A conjunção coordenativa é aquela que liga, presta muita atenção, tá? Liga termos sem, olha esse nome aqui, ó, dependência, liga termos sem dependência sintática. Liga elementos que são sintaticamente independentes. Como assim, professor? Uma parte da frase não tem nenhuma função em relação à outra. Uma palavra não tem nenhuma função em relação à outra. Isso significa independência sintática. Para explicar melhor, aqui eu tenho 2 copos. Imagine que eu queira ligar esses 2 copos. Eu posso colocar um barbante. Esse barbante liga 2 termos que são independentes. Isso representando aqui. Agora, eu vou explicar um pouco mais a respeito disso e trazer exemplos. Então, olha só.
além dessa determinação, né, que liga termos sem dependência sintática, eu gostaria de que você tivesse na sua mente que a conjunção coordenativa pode introduzir, olha só que nome importante, uma oração coordenada sindética. Professor, eu não quero ouvir esses nomes. Na escola eu odiava essa palavra porque eu não sabia o que significava. Vai saber agora. Olha que fácil, cara. Isso é muito fácil mesmo, tá? Pensa comigo. Oração é uma frase que tem verbo, tá? Então, quando eu disser para você oração, eu estou falando de uma frase que contém um verbo. Coordenada significa independente. Ela tá ali, tranquilaça. Ela já tem a sua formulação bem definida. Ela não depende de ninguém. Isso estruturalmente falando. Sindética. O que é que significa dizer que ela é sindética? Que ela possui um síndeto, ou seja, que ela é introduzida por uma conjunção. Beleza? Isso é uma coisa bem tranquila, né? Eu vou mostrar agora para você observar um exemplo, tá? Um exemplo, esse exemplo eu gostaria de que você anotasse aí, porque ele não está no material, tá? Eu quero só que você anote. Olha só. João leu contos e poemas. Beleza? E agora eu vou fazer uma classificação morfológica para isso ficar mais claro. A palavra João, na morfologia, lembra? Morfologia é só a classificação. É um substantivo. Leu é um verbo. Contos é um substantivo. Poemas também é um substantivo. Essa palavrinha que está aqui no meio, esse E, é uma conjunção. Então vamos colocar ali. Conjunção. O que esse E está fazendo, pensando na estrutura da frase? Ele está unindo a palavra contos à palavra poemas. Ou seja, está juntando as duas coisas de forma a gerar um conjunto. Por isso, conjunção, beleza? Eu tenho o conjunto das coisas que João leu, contos e poemas. Ficou claro? Beleza. Agora, eu pergunto para você, a palavra poemas, nessa frase, para ela existir, depende da presença da palavra contos? Claro que não. Eu poderia dizer simplesmente para você, João leu contos. Ou poderia dizer, João leu poemas. Quer dizer que uma palavra é independente da outra. Você percebeu? Independente. Se elas são independentes, elas são o quê? Coordenadas entre si. Elas não possuem dependência, tá? Elas não possuem dependência, elas são coordenadas. Cara, tá ótimo, tá fácil de entender isso aqui. Agora veja, eu aqui conectei só duas palavras. Pablo, quer dizer que aí eu tenho uma oração coordenada assim? Não, não. Aqui eu só tenho duas palavras que foram unidas por essa conjunção. Se eu unir duas orações, aí sim. Então, imagine o seguinte. Pega essa frase aqui, ó. João, tá? Eu vou apagar aqui rapidinho para sobrar espaço. João escreveu contos e leu poemas. Você pode notar que a frase ficou ligeiramente distinta. Como assim, professor, ligeiramente distinta? Pensa comigo. O João fez duas coisas aqui, certo? O que foi que ele fez? Ele escreveu contos e ele leu poemas. Esse E, que está aqui no meio, está somando duas ações que ele praticou. Então, olha, a primeira ação é a ação de escrever contos. A segunda ação é a ação de ler poemas, beleza? Se eu dissesse para você somente João escreveu contos, você entenderia a frase? Entenderia. Você não precisa do resto. Se eu dissesse
João leu poemas. Você entenderia a frase? Claro que entenderia, seria capaz de entender. Jogar esse e serve simplesmente para eu colocar as duas orações dentro da mesma frase. Perfeito? Quero que você observe também que aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho outro verbo. Então eu estou somando o quê? Duas orações. Beleza? O que eu quero que você faça comigo agora é classificá-las. Deixa eu explicar bem. Se você acompanhou meu raciocínio até aqui, o de que esse e está somando duas ações, tá ótimo. O que você conseguir entender daqui para frente já é lucro nesta aula, tá? Quando eu digo para você, João escreveu contos daqui até aqui, eu posso dizer que eu tenho um verbo? Posso. Eu tenho um verbo ali? Tenho. Então, João escreveu contos, nós vamos chamar de quê? De oração. Pablo, por que oração? Vem cá. Oração porque tem verbo. Esse nome oração, professor, vem de onde? Vem da sintaxe. Beleza? Isso é sintaxe. Tranquilo. Essa oração, pergunto para você, está ao lado de outra? Tá. Depende dela? Não. Então ela é uma oração o quê? Deixa eu colocar o nome aqui do lado. É uma oração coordenada. Por que coordenada, professor? Preste atenção. Coordenada é aquela que é sem dependência sintática. Tá. Agora, até a palavra contos. Eu tenho João, que é um substantivo, escreveu, que é um verbo, contos, que é um substantivo. Até a palavra contos. Apareceu alguma conjunção? Não, não apareceu. Não apareceu. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma oração coordenada sem síndeto. Sem síndeto significa assindética. Ora, se com o síndeto, sindética, sem o síndeto, assindética. Beleza? Olha essa outra agora. Aqui eu tenho e leu poemas. Você já percebeu uma coisa, né? Você já percebeu uma coisa? Começou com a conjunção. Se começou com a conjunção, olha o nome que você pode colocar. Oração coordenada sindética. Pablo, oração porque tem verbo? Isso mesmo. Oração. Coordenada porque tem conjunção? Não. Coordenada porque está ao lado de outra sem depender. Oração coordenada. Sindética porque tem a conjunção. Sindética. Agora, respira fundo para responder aqui para mim. Esse E não está somando? Está somando. Então, se ele estiver somando, que papel ele está cumprindo? De adição. Então, ela é sindética, olha o nome, aditiva. Esse é o nome. Cara, lembra que você ficava lá no ensino médio sofrendo horrores porque você não lembrava como é que era o nome e porquê desses nomes? Pronto. Tá aí os nomes e o porquê deles, tá? Aqui eu mostrei para você o que é uma conjunção coordenativa. O que eu vou fazer agora? Colocar uma tabela com as categorias coordenativas, essas que você tem aí no seu material, tá? Você tem os exemplos aí logo ao lado de quais são essas categorias e, é claro, eu vou colocar mais algumas orações para você analisar comigo. Deixa eu explicar. Você vai ter a impressão de que está estudando matéria repetida. Por quê? Porque assim que nós entrarmos na matéria de análise sintática, todos esses nomes virão à tona novamente, tá? Eles vão aparecer. Por quê? Porque quando eu trabalho com essa matéria, eu gosto de que você veja pelo menos 2 vezes cada item, que é para você poder fixar. Então aqui a gente trabalha de uma maneira mais superficial. Lá na parte responsável por sintaxe, nós trabalhamos de maneira ainda mais aprofundada. Tranquilo? Bem, então vamos lá. Ó, coloque no seu material a nossa lista de categorias. Categorias coordenativas.
beleza? Categorias coordenativas. Bom, a gente vai ter aqui as nossas conjunções coordenativas. Coloca aí, por gentileza, quais são. Então, a gente tem aditiva, depois a gente tem adversativa, depois da adversativa, pode colocar lá, alternativa, depois da alternativa nós teremos conclusiva, depois da conclusiva teremos a explicativa. Ok? Essas são as nossas categorias coordenativas. Vamos lá. O que é conjunção aditiva, professor? Anota ali, ó. E, nem. Aí nós temos uma locução. Não só, mas também. Há outros, bem como também, tá? O que eu gostaria de que você soubesse. Primeiramente, essa palavra nem significa alguma coisa como e não, tá? Uma espécie de soma junto com uma negação. Nem e não. Quando eu digo João não veio trabalhar, nem explicou o motivo, eu digo João não veio trabalhar e não explicou o motivo. É essa soma junto com a negação. A palavra e que está aqui, apesar de ser classicamente aditiva, pode adquirir outro contorno. Se eu disser João veio e já foi, esse e é equivalente a um mas. É algo como dizer João veio, mas já foi. Então ele pode mudar de categoria e vir para cá, representar uma adversativa. Novamente você pergunta, Pablo, como é que eu vou perceber isso? Novamente eu falo, durante a leitura, pelo contexto, aí fica muito mais fácil perceber. Tudo bem? Olha só, ele não só estudou, mas também resolveu os exercícios. Aqui eu tenho, novamente, uma soma, tá? Lembre-se de que isso aqui, ó, tem que ficar junto para você obedecer ao princípio do paralelismo sintático na frase, certo? Aqui vimos algumas aditivas. Adversativas, que vão indicar oposição, lembra lá de adversário, você tem mas, porém, contudo, entretanto, temos lá, no entanto, e é a mesma coisa, galera. É a mesma coisa. Veja, a palavra mas, classicamente, indica uma oposição. Porém, se eu disser, João trabalha, mas trabalha muito, aqui eu estou dando uma ideia de soma. Trabalha e trabalha muito, entendeu? O contexto permite concluir isso. Dica, a palavra contudo, certo? É um sinônimo de porém, é um sinônimo de mas, de entretanto, de no entanto, de todavia. Mas não é recomendável usar a palavra contudo para finalizar uma redação. Como assim? Escreveu tudo bonitinho, aí vai colocar o último parágrafo, o cara escreve contudo, vírgula. Ih, estragou. Porque esse contudo significa, agora vou dizer o contrário do que eu estava dizendo. Então não use contudo para conclusão. Para conclusão, use as, conclusivas. Use as conclusivas, tá? Não as adversativas. É algo muito mais lógico. Há muitas questões, olha, questões demais que pedem para você substituir uma conjunção por outra. É só você ficar de olho, porque de vez em quando a banca coloca aqui conjunções que não pertencem a essa categoria, tá? Então, olho vivo para você não errar, para você conseguir responder isso aqui, ó, precisamente. Joia? Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui agora nas alternativas. Você tem ou, ora. Ora, um parzinho, né? Então, veja. Estude ou vá para casa. Ora, ele estudava. Ora, se exercitava. Outro caso aqui, ó. Seja, seja. Seja agora, seja depois, resolverei as questões. Outro caso ainda, temos a palavra quer. Veja, quer hoje, quer amanhã, conseguirei a resposta para a minha pergunta. Essas são conjunções alternativas, beleza? Que introduzem orações alternativas. As conclusivas. Coloque lá a palavra logo, depois a palavra portanto, depois a palavra assim, depois a palavra então. Maravilha?
E nós podemos ter a palavra pois, sempre que ela for colocada após o verbo, deslocada, né? Então vamos imaginar uma frase. Josefina está doente, não poderá vir, pois a aula. Uma dica, toda vez que você puder trocar a palavra pois pela palavra portanto, você tem uma conjunção conclusiva. Essa é ótima para você finalizar uma redação. Essa aqui é perfeita para você finalizar uma redação. E por fim, a explicativa. Na explicativa, vou colocar aqui, ó, que, certo? Vou colocar porque, vou colocar a palavra porquanto, muito comum, e também vou colocar a palavra pois. Lembre-se de que nesse caso a palavra pois deve vir antes do verbo. Como assim? Apague a luz, porque quero ir dormir, tá? Olha aquele carro, quando o cara tá trazendo melancia e quer vender, ele fala, traga a bacia, vizinha, traga a bacia que tá barato. Quando ele fala, traga a bacia que está barato, ele poderia dizer, traga a bacia, vizinha, porquanto está barato. Por que está barato? Pois está barato, indicando, nesse caso, a explicação da sentença. Então aqui nós temos as categorias coordenativas, tá? As conjunções coordenativas. Professor, pega aí o exemplo que você colocou no material e dê aquela analisada marota, tá? Joia! Você tem ali no seu material, ó, se você pegar logo ali após eu coloco os nossos exemplos, né? Eu coloquei diversos ali. Um deles foi, o menino jogou uma pedra e acertou o vidro. Vamos colocar aqui, ó. O menino jogou uma pedra e acertou o vidro. Beleza? O que é que eu tenho aqui, ó? O menino jogou uma pedra. Até aqui, o que a gente identificou? Ué, até aqui a gente identificou uma oração. Daqui para frente identificamos outra. Ô Pablo, como é que eu vou fazer para não me perder nessa parada? Eu vou dar uma dica. A dica é assim, ó. Se analisou a oração, corta na conjunção, tá? Memoriza essa parada. Como é que você vai memorizar isso? Use o tipo de música mais grudento, que é o funk. Joga um cara ali, ó, cantando isso que você já vai memorizar. O cara, se analisou a oração, corta na conjunção. Corta na conjunção. Por que você tem que saber isso? Porque você tem que saber o que é que está antes da conjunção e o que é que está depois dela. O menino jogou uma pedra. Antes da conjunção. Temos verbo? Temos. Oração. Depende da outra? Não. Coordenada. Tem conjunção até aqui? Não. Assindética. Depois dela. E depois dela? E acertou o vidro. Tá aqui. Esse e acertou o vidro. Não temos uma conjunção bonitinha ali? Temos, né? Esse e tá somando. Então, ó, oração, tem verbo, coordenada, tá ao lado de outra, sem depender dela. Ó, agora, sindética, porque nós temos o síndeto. E ela é o quê? Aditiva. Oração coordenada, sindética, aditiva. Justamente porque está trazendo essa ideia de soma, essa ideia de adição. Fácil demais, né, galera? Fácil demais essa aqui. Então matou sem grandes problemas. Eu coloquei lá outra. O candidato não só esqueceu a identidade, mas também perdeu a caneta. O que é isso? Adição. Olha os outros exemplos que eu coloquei ali, ó. Acompanha. Não tinha tempo, mas li o livro. Circula esse mas e coloque aí o que ele é. Esse mas é a nossa conjunção adversativa. Portanto, entra o quê? Oração coordenada sindética adversativa. Depois, está lá, o tempo está fechado, mas o avião pousará. Adversativa, novamente, está fechado, porém o avião pousará. Dá para trocar? Dá. A primeira é a sindética, a segunda, sindética adversativa. Olha a outra. Estude ou arrume um novo emprego. Essa é o quê? Estude ou arrume um novo emprego. Alternativa, beleza? Traz para nós o sentido de alternância dentro da frase. Olha a outra frase que está ali, ó. Sabe todas. Ora José sorria, perdão. Ora José sorria, ora José chorava, indicando alternância. Só escreva aí, faça análise. As duas são orações coordenadas
sindéticas alternativas, porque há conjunção nas duas, entendeu? Isso que eu quero que você perceba. Há conjunção nas duas, então as duas são sindéticas. Há em uma só uma é assindética, a outra é assindética, beleza? Você tem ali, sabe todas as respostas, logo passará no concurso. Essa está indicando o quê? Com a palavra logo? Conclusão. A primeira é assindética, a segunda é sindética o quê? Conclusiva. A próxima, traga coragem, porque o desafio exige. Traga coragem, porque o desafio exige. Temos o que ali? Uma explicação. A primeira oração ali, o traga coragem, é a sindética. A segunda oração é sindética o quê? Sindética explicativa. Lembra? Corta na conjunção. Se analisou a oração, repita aí. Corta na... Isso. Aí você vai conseguir fazer análise com tranquilidade. E a última que eu coloquei, deve ter chovido porque o chão está molhado. Deve ter chovido. Oração coordenada assindética. Por que o chão está molhado? Olha o porquê onde é que apareceu. Tá aqui. Então esse porquê indica o quê? Oração coordenada sindética explicativa. Joia? Com isso, você consegue entender o princípio básico das conjunções coordenativas. Há dois tipos de conjunção. Nesta aula, eu expliquei para você essencialmente as conjunções coordenativas. Precisamos ir adiante agora para trabalhar com as próximas conjunções. Respire fundo, pegue um cafezinho aí e bora para a próxima aula. Força, guerreiro!